o seu programa de todas as manhãs. Bom Dia América, com a apresentação do pastor Rodrigo Varela. Muito bom dia! Está no ar o seu, o meu, o nosso programa Bom Dia América. De Orlando para todos os Estados Unidos e o mundo, através do nosso aplicativo, o Mídia Brasil EUA. Estamos iniciando mais uma semana, hein? E vamos determinar que a sua semana seja uma semana de muitas vitórias. Deixa eu falar com o pastor Alexandre. Bom dia, pastor Alexandre. Bom dia, pastor Rodrigo, bom dia a todos. Mais uma semana que se inicia e com muita fé na companhia de todos. Daqui a pouco vamos falar da luta que teremos hoje, a luta contra o devorador. O devorador, o pastor Alexandre vai trazer uma explicação daqui a pouco, é uma classe de espíritos que extermina, destrói, acaba com uma pessoa que não tem um pacto com Deus. Atenção, nação, hoje é dia de pacto, é dia de nós buscarmos de Deus a direção e o poder. Estamos também no 9º dia do jejum de Daniel, hein? Daqui a pouco vamos falar mais do Espírito Santo. Vamos nessa caminhada, crendo que haverá a renovação, batismo com o Espírito Santo e fazendo o jejum determinado por Deus. Pastor Alexandre, nada melhor do que começarmos a nossa semana com Deus na frente, né? Nos dando a direção, sabedoria e entendimento. É verdade, pastor Rodrigo, quando ele vai na frente, ele abre os caminhos, ele quebra as correntes, tira os espinhos e ele ordena os seus anjos para lutar em nosso favor. Vamos de canção bonita, daqui a pouco eu volto, hein? Falando mais desta segunda-feira.
No passado, os reis de Israel, para tomar decisões e saber como agir na liderança da nação, se dirigiam ao templo e recorriam ao sacerdote portador das 12 pedras do poder e direção divina para consultar a Deus. Ao submeter-se à estratégia dada por ele, eles garantiam a vitória diante das batalhas mais árduas e inimigos mais cruéis. Faça um peitoral, que o grande sacerdote usará para descobrir a vontade de Deus. Coloque nele 4 carreiras de pedras preciosas. Nessas ocasiões, Arão deverá usar o peitoral para que ele possa saber o que eu quero que o povo de Israel faça. Hoje, muitos se veem derrotados na batalha contra os problemas financeiros, frustrados diante dos desafios para crescer profissionalmente e se questionam: o que está faltando? A direção de Deus. Se você deseja ser bem-sucedido em seus projetos, ter a estratégia certa para superar seus desafios e receber o poder para transformar a frustração em realização, a miséria em prosperidade, venha receber as 12 pedras do poder e direção divina exclusivamente no Congresso para o Sucesso. Às 8 da manhã, às 10 horas da manhã, às 4 da tarde e às 8 da noite. 5400 International Drive, ao lado do Restaurante Camilas. Meu nome é Jaime José Pereira Filho, eu tenho 46 anos e sou advogado. Eu comecei a tomar conhecimento da Igreja Universal no começo da década de 90. E o que me chamou a atenção na época foi a prisão do Bispo Macedo, fazer a faculdade de Direito. E isso foi evoluindo de uma forma que a gente ouvia as outras notícias, que a gente via pela televisão, que na Igreja Universal você ganhava a sua salvação, que eles vendiam um pedaço do céu. Ou seja, a gente tinha uma noção da Igreja Universal que ela só girava em torno de dinheiro. Quando eu via que tinha uma Igreja Universal numa calçada, eu passava para outra, porque eu tinha vergonha de passar na frente e alguém falar assim: olha, ele está indo na Igreja Universal. E durante esse período de faculdade, acabei conhecendo uma moça. Essa moça, ela era do Universal. Mas isso para mim não vogava, porque eu gostava dela. Nós viemos a casar 2 anos depois. E casados a gente começou a ter muitas brigas, muitos desentendimentos. Eu respeitava a escolha dela, mas não aceitava. Eu levava ela na igreja, mas não passava da porta para dentro. Eu deixava ela na porta do estacionamento ou na porta da igreja, mas não passava para dentro, para ninguém me ver. Em uma dessas brigas, ela, que foi uma das mais graves que nós tivemos, ela falou assim: ou a gente vai para a igreja, a gente vai tentar resolver nossa situação, ou a gente vai separar. Como eu falei, eu respeitava a posição dela, mas eu tinha vergonha, então eu pensava: eu vou na igreja, o que vão pensar de mim? Vão falar mais um que foi induzido. Mas também pensava assim: eu não posso perder meu casamento, eu não posso perder a minha esposa. Então eu comecei a ir com ela. No começo eu ia, o pastor falava, às vezes eu acabava cochilando no banco, mas foi evoluindo e eu fui começando a entender o que era a Igreja Universal. Que na verdade eram pessoas procurando salvar pessoas. E isso gerou em mim também uma vontade de querer aprender isso. Então eu fui prestando atenção na palavra, fui entender o que era o batismo com o Espírito Santo, que eu tinha que me limpar de tudo que não prestava, tudo que não agradava a Deus, ou seja, vícios, mágoas. Na época, eu tinha um vício, eu fumava. E eu parei de fumar, aprendi a perdoar, aprendi a ter mais paciência com as pessoas. E nisso eu fui buscando o Espírito Santo, pedindo para ele vir, para Deus me abençoar com essa bênção, com o Espírito dele, com a presença dele. Eu estava numa busca e estava me entregando para Deus, me entregando de corpo e alma. E naquele momento eu senti, não é que eu senti, eu percebi que algo dentro de mim, um vazio que tinha dentro de mim, estava sendo preenchido. Eu passei a ter uma alegria dentro de mim. Eu sabia que Deus naquele momento ele estava comigo, ele estava me envolvendo, me abraçando, falando literalmente para mim: eu sou teu pai e você é meu filho. E aí, daquele dia para frente, aquele homem que era
que eu era, que às vezes era ranzinza, era chato, me senti melhor. Eu passei a melhorar cada vez mais. E com isso, dentro da igreja também eu fui evoluindo. Hoje, eu faço parte do grupo FP. Eu levo a palavra para os policiais, vou nas forças policiais passar a palavra para eles, porque eu quero dar para eles o que eu tenho. E essa transformação que teve na minha vida também veio para a minha família. Hoje eu tenho paz na minha família, tenho uma família unida, a gente não tem uma casa revoltosa, a gente tem uma casa onde a gente se agrega, a gente se ajuda, nós somos companheiros. Do que eu era, do que eu sabia da igreja, hoje eu vejo que se eu tivesse conhecido a realidade dela naquela época, hoje eu teria muito mais do que eu tenho, começando pela presença do Espírito Santo na minha vida. Então eu tenho só a agradecer à Igreja Universal e a Deus pelo que eles me proporcionaram. O Espírito Santo, ele me dá uma direção, ele me dá uma certeza, ele me sustenta. Eu sei que sem o Espírito Santo hoje eu não sou nada, porque ele me dá a certeza da salvação. Ele me dá um entendimento do que eu tenho que fazer e deixar de fazer. Se algum dia alguém me fala assim, você troca o Espírito Santo por alguma coisa? Eu falo, não, o Espírito Santo é o meu bem maior. Sem ele eu não existo. E ele é a minha certeza que se o dia que eu vier faltar nesse mundo, eu sei para onde eu vou ter a salvação. É por isso que nós estamos nessa fé. Hoje, o 9º dia do jejum de Daniel, vamos buscar o jejum do Espírito Santo com toda a nossa força, mas hoje você vai aprender a vencer uma casta maligna chamada devorador. Casta essa, pastor Alexandre, quando entra na vida de uma pessoa, ela causa danos, né? O senhor tem aí o significado do que é o devorador. Pastor Rodrigo, é a legião mais arrasadora que se manifesta na vida de uma pessoa. Provoca fome, perdas de bens sem nenhuma explicação e leva em pouco tempo a vida de uma pessoa à miséria e à dor. A vítima dessa legião só fala sobre misérias, seus prejuízos, de desgraças e de coisas ruins. Vive mendigando com todos que a rodeiam, e estes demônios levam a pessoa ao alcoolismo, ao vício, à insônia e ao lamento constante. Olha que coisa, eu vou colocar para você ouvir. O áudio não está 100%, porque foi uma gravação feita na rua, mas você vai ouvir muito bem como esse espírito atua na vida de uma pessoa. Ouça só. Sem rodeio. Sem rodeio. Estou vendo isso nas suas olhos. Você trabalhava com que antes? Eu sou técnico em informática, nascido na Alemanha, falo 5 idiomas. Está fazendo o que aqui? Eu tinha uma empresa aqui em 2016 até 2019, como empresário em Itu, agricultura imperial. Ele tinha 1000 ônibus. Eu fiz um sistema de IPRS para ele, rastreamento veicular. Aí em 2019, quando a pandemia começou, a prefeitura parou de pagar ele parou de pagar mim, me tirou da sociedade, porque eu não tinha assinado. Aí meu pai faleceu, meu mãe faleceu, aí eu quebrei. Fiquei na rua. Agora estou lutando para me levantar. Engraçada, pai. E tu é viciado em alguma droga? E onde é? Qual? Crack. Você ouviu a história desse rapaz? Um homem que fala mais de 5 idiomas, tinha sua empresa, mas ele viu a ação do devorador na vida dele. E hoje ele está numa situação de rua. Nós não estamos aqui amedrontando ninguém. Nós não estamos aqui dizendo para você assim, olha, se você não vir, você vai perder. Não. Nós queremos ajudar você a entender como você deve fazer para vencer essa força chamada a força do devorador. E a pessoa, pastor Rodrigo, que ela não tem esse entendimento, ela vai achar que é normal, que foi uma coincidência, um mau investimento. Mas para nós que temos esse entendimento, sabemos que há por trás um fundo espiritual
Então nós sabemos contra quem lutar. E é esse entendimento que nós queremos que essa pessoa tenha, porque se ela compreender que existe o mal, então ela vai lutar contra esse mal, ela vai vencer e vai dar a volta por cima. Volta por cima, foi o que a senhora Maria, ela deu. Ela deu a volta por cima. Sabe por quê? Porque ela aprendeu nas reuniões de segunda-feira fazer um pacto com Deus. Estamos sofrendo com as restrições, preocupações com o emprego aumentou em todo o país. Estava desempregada, comprava só o essencial. Meu nome é Maria de Lourdes da Cruz, trabalho atualmente como assistente administrativa. Antes de ser dizimista, eu tinha uma vida bem controlada, não podia sair daquilo, comprava só o essencial, né? Por exemplo, se eu comprasse hoje um filé mignon, amanhã eu já não podia comprar. Então eu tinha uma vida bem regrada mesmo, né? Aí, antes de eu chegar na igreja, eu tinha uma vida assim bem como se fosse meio fracassada, bem controlada, estava desempregada há 9 meses. Foi aí então que eu conheci a igreja, aí peguei firme nas correntes, fazendo os propósitos, sendo dizimista fiel em tudo. Aí a minha vida teve assim uma separação, do antes e o depois. Eu arrumei um emprego, já me tornei dizimista, aí a minha vida começou a andar. Porque como era a minha parada, não estava trabalhando nem nada, uma dificuldade para me pagar minhas contas, né? Aí meus pais me ajudavam, que eu achava assim muito triste, meus pais ter que me ajudar. Ao invés de eu ajudar meus pais, eles que me ajudavam, né? Mas depois que eu me tornei dizimista, aí a minha vida realmente teve aquela arrancada, né? Hoje eu trabalho numa empresa como assistente administrativa, já há 19 anos nessa empresa. Eu sou sócia com o meu filho de 2 clínicas dentárias, né? Aí nesse intervalo, adquiri um apartamento. Hoje ele está valendo, está em torno de R$1 milhão. E nesse tempo também eu fui 2 vezes fazer uma viagem para Caldas Novas. Aí me apaixonei por lá. Caldas Novas é lindo, tudo é águas quentes. Aí eu comprei uma casa lá num condomínio fechado, né? Hoje essa casa também está em torno de 300 a 400 mil reais. Minha vida agora é bem diferente. Posso passear, posso comer o que eu quero, né? Me visto bem agora. Não tem aquele negócio, hoje eu não posso. Não, hoje eu não posso. Hoje eu posso. Eu, antes de receber meu salário, eu já estou pensando em devolver a 10ª parte, né? Porque para mim não tenho dúvida nenhuma que através do dízimo nós conseguimos andar à frente daquilo que a gente sempre pensa. Hoje eu vou querer aquilo. Não. Se você for dizimista fiel, Deus vai te honrar. No passado, os reis de Israel, para tomar decisões e saber como agir na liderança da nação, se dirigiam ao templo e recorriam ao sacerdote portador das 12 pedras do poder e direção divina para consultar a Deus. Ao submeter-se à estratégia dada por ele, eles garantiam a vitória diante das batalhas mais árduas e inimigos mais cruéis. Faça um peitoral que o grande sacerdote usará para descobrir a vontade de Deus. Coloque nele 4 carreiras de pedras preciosas. Nessas ocasiões, Arão deverá usar o peitoral para que ele possa saber o que eu quero que o povo de Israel faça. Hoje, muitos se veem derrotados na batalha contra os problemas financeiros, frustrados diante dos desafios para crescer profissionalmente e se questionam: o que está faltando? A direção de Deus. Se você deseja ser bem-sucedido em seus projetos,
ter a estratégia certa para superar seus desafios e receber o poder para transformar a frustração em realização, a miséria em prosperidade, venha receber as 12 pedras do poder e direção divina exclusivamente no Congresso para o Sucesso. 8 da manhã, às 10 horas da manhã, às 4 da tarde e às 8 da noite. 5400 International Drive, ao lado do Restaurante Camilas. Para o mundo você vale aquilo que você tem. É normal desconfiar da aproximação de alguém. A gente não quer ser ferido, mas às vezes tem que arriscar. Todo ser carente necessita se relacionar entre a alma e o espírito. Deixa agora penetrar a verdade que não deixa o mundo te enganar. É a voz de um amigo que também já foi ferido. Só Jesus tem o discernimento pra quem não quer errar. Só Ele sabe muito bem quem quer se aproximar, buscando a bênção, mas não quer primeiro se relacionar. Por isso assim Ele te fez, como um frasco pequeno a se quebrar, para que nas mãos do Pai primeiro você possa se lançar. Se você quebrar, Ele junta os pedaços do seu coração, cicatriza a ferida com as próprias mãos. Te ama tanto mesmo que pro mundo tenha sido só uma opção. Chega de errar, deixa Ele ocupar o primeiro lugar. Ser feliz não é um risco, pode acreditar. Desde quando seu melhor amigo for aquele que morreu em seu lugar. Deixa agora penetrar a verdade que não deixa o mundo te enganar. É a voz de um amigo que também já foi ferido. Só Jesus tem o discernimento pra quem não quer errar. Só Ele sabe muito bem quem quer se aproximar, buscando a bênção, mas não quer primeiro se relacionar. Por isso assim Ele te fez, como um frasco pequeno a se quebrar, pra que nas mãos do Pai primeiro você possa se lançar. Se você quebrar, Ele junta os pedaços do seu coração, cicatriza a ferida com as próprias mãos. Te ama tanto mesmo que pro mundo tenha sido só uma opção. Chega de errar, deixa Ele ocupar o primeiro lugar. Ser feliz não é um risco, pode acreditar. Desde quando seu melhor amigo for aquele que morreu em seu lugar. Quebrar, Ele junta os pedaços do seu coração, cicatriza a ferida com as próprias mãos. Te ama tanto mesmo que pro mundo tenha sido só uma opção. Chega de errar, deixa Ele ocupar o
seu melhor amigo for aquele que morreu em seu lugar. Ser feliz não é um risco, pode acreditar. Desde quando seu melhor amigo for aquele que morreu em seu lugar. Dentro de 21 dias, receba o Espírito Santo. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a oração que chama o Espírito Santo para as nossas vidas. Primeiro de tudo, eu tenho que ser honesto com você que não há uma oração secreta, uma oração específica que faz o Espírito Santo vir sobre a vida da pessoa. Mas o que chama o Espírito Santo e a oração que move o Espírito de Deus para a nossa vida é aquela oração que agrada a Deus. E qual é a oração que agrada a Deus de maneira que Ele conceda a nós o seu Espírito? Eu não sei orar, eu não sei como começar uma oração, eu não sei nem mesmo como falar com Deus direito, como terminar uma oração. Você não deve se preocupar com detalhes de como começa uma oração, de como termina uma oração. Talvez você não saiba se expressar nas suas palavras com Deus, você não saiba se expressar na sua maneira de ser. Isso aconteceu comigo. Quando eu era bem jovem eu ainda sou, mas quando eu era mais jovem, e eu comecei na fé, e o pastor, ele falava assim, olha, pense em Deus agora. Eu disse, mas como é que é pensar em Deus? Não é verdade? Eu não tenho a mínima noção de como é pensar em Deus. Então eu fechava os olhos e eu elevava o meu pensamento aos céus. Porque como é que você vai pensar numa coisa que você não sabe o que é, nem quem é? Não é verdade? Então fica complicado. São situações que as pessoas não sabem muitas vezes o que fazer. Agora, fale com Deus. Tá, mas como é falar com Deus? Eu nunca tinha falado com Deus na minha vida, né? Eu conversava com as pessoas, como você, todos nós, mas falar com Deus é só eu simplesmente falar? Existe uma maneira de começar a falar com Ele, de terminar? Enfim, eu me senti completamente perdido naquela época. Mas, com o passar do tempo, você vai aprendendo como falar com Deus. Repito, não tem uma fórmula específica, mas o seu entendimento, ele vai se abrindo. Outras pessoas que você convive também, que são mais experientes, acaba ensinando, abrindo o seu entendimento, como eu estou agora nesse vídeo tentando fazer com todos aqueles que nos acompanham. Mas por que você não precisa se preocupar com o tipo de oração ou se você sabe ou não sabe se expressar bem diante de Deus? Porque no livro de Romanos, no capítulo 8, versículo 26, diz assim: também o Espírito, se referindo ao Espírito de Deus, letra maiúscula, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Então, você vê que Deus, Ele sabe disso. Por mais que venhamos usar palavras, por mais que nós venhamos fazer uma oração bonita, enfim, nós não sabemos orar como convém. Nós não sabemos nos expressarmos diante de Deus, expressar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. A gente tenta, não é verdade? Mas Ele conhece muito além das nossas palavras. Ele conhece o mais profundo do nosso ser. Então a Bíblia diz, não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito, se referindo ao Espírito de Deus, intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Então, quando eu não tenho palavras, quando eu não sei como orar,
como eu não sei a maneira de se expressar. Ora, o Espírito de Deus, ele faz a vez por mim. O Espírito de Deus intercede por mim, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Você vê que é algo maravilhoso. Então, você deseja muito receber o Espírito Santo, é o que você mais quer, é o que você mais precisa, é o que você tem buscado dentro desses 21 dias, e você não sabe mais como orar, você já pediu, você já fez tantas coisas, e você se sente perdido também. Mas não se preocupe, o Espírito de Deus, ele intercede por você. Ele sabe da sua necessidade, ele sabe do seu querer, ele sabe o que você precisa e ele vai lhe ajudar. Agora, dentro do assunto, a oração que chama o Espírito de Deus para as nossas vidas, existem etapas que você pode seguir, que vai somar, tá, na sua oração, na sua fala com Deus, que vai somar nessa busca ao Espírito Santo que você tanto precisa e quer. Primeira coisa, quando você for fazer a oração, seja na igreja, seja na sua casa, seja no automóvel, onde você estiver, o lugar que você acha conveniente para orar, você deve entrar na presença de Deus sempre reconhecendo a sua excelência e a sua grandeza. Então, quando você vai falar com Deus, por exemplo, eu vou bem no básico aqui, que foi a fase que eu passei. Então, você fecha os seus olhos e você entra diante de Deus e você pode fazer uma oração tipo dessa maneira. Ó meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, eu entro na sua presença, porque você está entrando na presença de Deus. Eu reconheço a sua grandeza, eu reconheço o seu poder, eu reconheço a grandeza da sua misericórdia, das suas maravilhas. Você exalta o Deus a quem você está falando. É mais ou menos quando você vai visitar ou você está na presença de uma pessoa muito importante, com muita autoridade. É ou não é verdade? Normalmente, quando a gente encontra uma pessoa com muita autoridade, as suas primeiras palavras é de elogio, é ou não é? Olha, é um prazer estar aqui, é um prazer conhecer você ou o Senhor, enfim. Não é assim que nós fazemos? Aí você, olha, eu tenho ouvido muito bem de você falar sobre você, eu li o seu livro é maravilhoso, não é assim que as pessoas fazem? Elas primeiro, elas pontuam a grandeza daquela pessoa, elas pontuam a importância daquela pessoa, não é verdade? Todo mundo faz isso. Então, o mesmo se aplica ao espiritual. Quando você se coloca diante de Deus, você deve pontuar a sua grandeza, a sua excelência, o seu poder. É a primeira coisa que você deve fazer. A segunda coisa é você reconhecer, todos nós, reconhecer a nossa insignificância diante de Deus. Então você diz, olha meu Deus, eu sou uma pessoa falha, eu sou uma pessoa cheia de defeitos, eu sou um ser humano, eu sou limitado, eu peco no falar, quando eu não peco no falar, eu peco no pensar, quando eu não peco no pensar, eu peco no agir, e eu peço, o Senhor me perdoe, mas com sinceridade, eu estou apenas dando aqui uma ideia da oração, com sinceridade, fale com Ele, eu quero que o Senhor me perdoe, o Senhor lave o meu coração, o Senhor lave a minha mente, o Senhor remova de mim tudo aquilo que não te agrada, que não agrada o teu Espírito, porque eu quero receber o teu Espírito na minha vida. Eu quero ser batizado com o Espírito Santo. E um terceiro passo dentro dessa ideia é você se humilhar, pedir o perdão, que eu acabei de falar, e depois você adorar a Deus, você glorificar o nome dEle. Eu adoro o Senhor, eu adoro o teu nome, glorificado seja o teu nome. Se você quiser, você pode
dependendo de onde você está, você pode cantar um hino para Deus, dentro da sua oração. Você pode fazer isso. Você canta um hino de louvor, você adora Ele, você exalta Ele. Você pode pegar a sua Bíblia na oração, no livro de Joel, capítulo 2, versículo 28. Anota esse versículo aí, você quer ser batizado com o Espírito Santo. Joel, capítulo 2, versículo 28. Você abre a Bíblia nesse versículo que diz assim: e acontecerá depois que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Então, somado ao louvor, você pega a Bíblia e diz: olha, meu Senhor, eu quero o teu Espírito, porque o Senhor prometeu aqui, Joel capítulo 2, versículo 28, e acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. O Senhor prometeu derramar o teu Espírito. Então derrama o teu Espírito sobre a minha vida agora. Está prometido na sua palavra. Eu não estou pedindo nada além do que o Senhor já prometeu. Faça isso. E o Espírito Santo, ele vai vir sobre você. Fique tranquilo, sem ansiedade, sem preocupação, mas usando a palavra de Deus, mostra a ele: o Senhor prometeu o Espírito Santo. E por isso eu quero recebê-lo, por isso eu preciso e quero ser batizado com o teu Espírito. E você vai ver o resultado dessa oração. Compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possível. Dê o seu like no nosso canal. Se inscreva. Não se esqueça de ativar o sininho de notificações, porque o próximo vídeo, no vídeo de amanhã, dentro dessa série, recebendo o Espírito Santo, ser batizado com o Espírito Santo em 21 dias, dentro dessa série que eu estou fazendo, no vídeo de amanhã, eu vou falar como Jesus foi batizado com o Espírito Santo, para que você siga o mesmo exemplo dele e seja batizado também. Como Jesus foi batizado com o Espírito Santo vai ser o nosso assunto do vídeo de amanhã, por isso ative o sininho de notificações para você ser lembrado desse próximo vídeo, tá? E aqui no nosso card eu preparei um vídeo como restaurar a comunhão com Deus. Clique no link, o vídeo está no card, nesse link. Clique no link, veja o vídeo, porque eu tenho certeza que isso vai somar em muito para o seu crescimento espiritual. Aqui vai 3 dicas para você ser mais feliz. Se você quer mais desse conteúdo, inscreva-se no nosso canal, ative também o sino de notificações e deixe o seu comentário. O que você precisa é ser forte. E nessa luta eu estou contigo, contigo. Mesmo pensando que você está longe, não perca a esperança, não perca a esperança. Espere, confie em mim. Espere, confie em mim. Basta dar um passo mais perto, um passo de cada vez. Você vai vencer. Siga a luz na escuridão. Tudo vai ficar bem. Sei que seu coração está ferido. Apenas lembre, você é um guerreiro, guerreiro. Você não sabe o que amanhã te espera. Você é mais forte do que pensa, mais forte do que pensa. Espere, confie em mim.
vencer. Siga a luz na escuridão, tudo vai ficar bem. Mesmo em meio à escuridão, não desista, não se renda. Isso tudo vai passar, não é o fim, tudo vai ficar bem. Mesmo em meio à escuridão, não desista, não se renda. Isso tudo vai passar, não é o fim, tudo vai ficar bem. Mesmo em meio à escuridão, não desista, não se renda. Isso tudo vai passar, não é o fim, tudo vai ficar bem. Ser forte e corajoso, eu estou contigo. E isso não é o fim, tudo vai ficar bem. Mesmo em meio à escuridão, não desista, não se renda. Isso tudo vai passar, não é o fim, tudo vai ficar bem. Meu nome é Hilary Lourenço, eu tenho 22 anos e eu estava na igreja já há um tempo, mas de pouco a pouco eu fui deixando de agradar a Deus e começando a fazer a minha vontade. Então, sutilmente, eu fui me distanciando de Deus, né, até que chegou um ponto que eu já não estava mais na igreja. Eu fui deixando de ir pouco a pouco e um dia eu parei de ir de vez e fui viver a minha vida, fazer tudo que eu sempre tive vontade de fazer, conhecer aquilo que eu não tinha conhecido ainda, que são os relacionamentos, as baladas, as drogas, bebidas. Sofri a dor de uma traição, né, por ter escolhido a pessoa errada. Através desse relacionamento eu conheci as bebidas, conheci as drogas, a prostituição, e a gente tinha um relacionamento muito conturbado. Eu me envolvia cada vez com uma pessoa diferente, eu não tinha critérios nenhum. Poderia ser uma pessoa casada, uma pessoa mais velha, mais nova, eu não me importava com isso. Eu queria estar sempre ali me encaixando aqueles padrões da sociedade. Essas vaidades me levaram até a vender o meu corpo. Ali foi a única opção que eu encontrei de poder me sustentar, de poder bancar, né, aquilo que eu achava que era importante. Eu pensava em me matar, eu não tinha coragem. Mas muitas das vezes eu pensava em me matar, em me enforcar ali e acabar com tudo de uma vez. Então um dia, sentada no sofá da sala ali, não aguentando mais aquela vida, eu falei, o que eu posso fazer? Minha família não pode me ajudar? É como se Deus estivesse ali falando na minha mente, você sabe onde você pode encontrar ajuda. E eu morava na rua de cima da igreja. Eu nem olhava, nem percebia. Mas quando eu precisei, aí eu me dei conta que tinha um lugar onde minha vida poderia mudar. Ali no fundo do poço, eu cheguei na reunião de quarta-feira, sentei ali no meio e o pastor começou a pregar. Ele começou a falar exatamente tudo que eu estava vivendo, que para mim tinha uma solução, que não era o fim, que eu não precisava buscar refúgio em drogas, parecia que só estava eu ali na reunião. E eu descobri que eu precisava receber o Espírito Santo. E cada dia que passava, o desejo ia aumentando, eu queria saber o que eu poderia fazer para me chamar a atenção de Deus. E chegou a campanha do jejum de Daniel. Eu falei, essa é a minha oportunidade. Primeiro que eu deixei de fazer foi a estar com aquelas pessoas que me levavam a sair para baladas, a beber, a fumar, a mentir, me prostituir. Eu abandonei todo tipo de amizade que poderia me corromper. Eu abandonei também as mentiras, abandonei também a mágoa, o ódio que eu tinha dos meus pais. Eu larguei tudo. Me batizei nas águas. E após deixar tudo isso, eu passei a me envolver com as coisas de Deus. Eu ia nas reuniões com sede,
buscando uma direção ali, o que eu poderia melhorar dentro de mim, o que eu podia fazer para agradar a Deus, querendo estar mais perto. Eu não via a hora de dar o horário da reunião, eu chegava mais cedo, eu chegava de manhã na quarta-feira, no domingo, falava, hoje é quarta-feira, hoje é dia de ir para a igreja, onde eu vou aprender mais, a conhecer mais como eu posso agradar a Deus. Comecei a fazer propósitos, eu orava toda madrugada, eu me dava 100%. Chegou um domingo, né, que foi o último dia de jejum de Daniel, e eu estava revoltada, porque eu ainda não tinha recebido o Espírito Santo. Então eu falei, é agora ou é agora? Eu falei, vai acontecer, porque eu estou sendo sincera, eu não estou fazendo as coisas com um peso, eu estou sendo sincera e Deus sabe o meu desejo, então se Ele prometeu, Ele vai ter que cumprir. Aí na hora da busca, eu falei para Deus, eu tô aqui, mas eu ainda não sou sua filha, eu não te conheço, eu preciso do Senhor, para que eu não volte a viver aquela vida toda errada, aquele engano, eu não quero voltar para lá. Então ali eu tive a certeza, uma certeza muito grande que Deus era comigo. Tivesse eu e Deus e Ele falasse, agora você é minha. Uma fé sobrenatural, foi o melhor dia da minha vida, fico marcado, tem riqueza, não tem nada que possa se comparar. A paz que eu sempre busquei, a alegria que eu tentava buscar através de uma bebida, através de uma droga, a paz é essa. É isso que eu estava procurando, se encaixou dentro de mim. Eu não precisei mais buscar a aceitação das pessoas, porque ali Deus estava comigo, Deus tinha me aceitado. Ele transformou a minha vida, Ele não me julgou, não apontou o dedo para mim, Ele me estendeu a mão, transformou o meu interior, o meu caráter. Eu queria falar para todo mundo que eu recebi o Espírito Santo, eu que era talvez a pior das piores. Eu deixei de ser uma pessoa ansiosa, uma pessoa vaidosa. Hoje, a minha preocupação é agradar a Deus, é saber o que eu posso melhorar, como eu posso estar mais próxima, fazer a vontade dEle. E o jejum de Daniel não é simplesmente parar de mexer nas redes sociais, se desligar do mundo. Porque se a gente se desligar do mundo e não se envolver com as coisas de Deus, vai dar na mesma coisa, a gente vai ficar ali ocioso. É uma oportunidade de poder meditar mais na palavra, de poder ir mais à igreja, de ouvir a voz dEle, de poder buscá-lo. E o Espírito Santo hoje é tudo para mim. Ele é um pai, Ele é um amigo, Ele é um socorro ali presente quando eu mais preciso. Esse é o maior presente. Não há nada que possa se comparar com a salvação, com a certeza da salvação. Você tem paz aonde quer que você esteja. Momento da determinação. Como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Vamos juntos determinar a sua vitória. Meu Deus, em nome do Teu Filho Jesus, eu entro na Tua presença agora, nesta segunda-feira, para determinar uma semana de vitória, uma semana cheia de luz, uma semana, meu Pai, onde o Senhor vai na frente para abrir os caminhos, quebrar as correntes, tirar os espinhos, e uma semana cheia do Teu Espírito. Essa segunda semana do jejum de Daniel, que de fato e de verdade nós venhamos fazer a Tua vontade, levar vida aos aflitos, aos oprimidos e aos necessitados. Dá força a esse trabalhador liberal, dá força a essa pessoa, meu Deus, que está vivenciando um dia mau, que ela venha lutar contigo para poder vencer. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Minha amiga, meu amigo, creia, Deus já ouviu a nossa oração e está determinado, determinado na terra e determinado nos céus. Muita luz, um excelente dia. Bom dia! Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti.
O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz para hoje, amanhã e para todo sempre. Tenham todos um excelente dia. Como pôde me amar assim? Como foi que se entregou por mim? Sua vida derramada lá na cruz, imenso amor que me alcançou. Tinha tudo para dar errado, me livrou das dores do passado. Mesmo vendo os meus defeitos, decidiu me amar. Um Deus tão grande, com amor tão grande, me faz alcançar muito além do que sonhei. Tão grande, de um Deus tão grande, fiel pra cumprir o que um dia começou. Como pôde me amar assim? Como foi que se entregou por mim? Sua vida derramada lá na cruz, imenso amor que me alcançou. Tinha tudo para dar errado, me livrou das dores do passado. Mesmo vendo os meus defeitos, decidiu me amar.